escorre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Olá, graças e paz. Mais uma vez, mais uma transmissão, onde nós vamos poder estar adorando ao Senhor com o nosso tempo que a gente vai dedicar para esse momento, para ouvir a palavra do Senhor, o tempo que a gente vai dedicar para adorá-lo, para refletirmos, para meditarmos a nossa adoração ao Senhor. Então esse é mais um momento. Então Deus abençoe a sua vida, você que está nos assistindo na sua casa, em qualquer outro lugar, que Deus possa abençoar a sua família, Deus possa abençoar a nossa igreja, Deus possa abençoar aqueles que estão necessitados, aqueles que estão passando por dificuldades. Deus abençoe aquelas famílias que estão enfrentando, que estão com familiares com coronavírus. Deus possa estar abençoando a economia, toda essa crise que nós estamos enfrentando, que o Senhor possa estar abençoando. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. E hoje, mais uma vez, nós vamos refletir sobre a mensagem do Senhor. Mensagem que o pastor Paulo trouxe domingo. Hoje nós vamos estar passando por ela e vendo alguns pontos também. E eu espero que possa abençoar a sua vida e nós possamos juntos estar conectados, mesmo distantes. Amém? Vamos orar então? Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por esse sol, obrigado porque nós estamos vivos, obrigado porque nós acordamos mais um dia, Senhor, isso é graças ao Senhor. Obrigado porque o Senhor nos deu propósitos, o Senhor nos deu uma vida, Senhor, para que possamos viver de acordo com a Tua vontade, para glorificar o Seu nome. Obrigado por cada irmão que está na sua casa ou está em qualquer lugar assistindo, participando, cultuando o Senhor nesse momento. Muito obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor tem abençoado as nossas vidas, tem sustentado cada um de nós. Fale ao nosso coração nesse momento, recebe a nossa adoração, Senhor. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Amém. Irmãos, vimos domingo passado uma reflexão, uma mensagem do Senhor sobre Filipenses, capítulo 4, versículo do 1 ao 9. Filipenses, capítulo 4, versículo do 1 ao 9. Se você puder abrir a Bíblia aí novamente, para nós acompanharmos novamente. Diz assim: Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se.
Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Amém. Deus abençoe sua palavra. Meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, disse o apóstolo Paulo de sua prisão, onde ele estava encarcerado. Consolado apenas com as lembranças, com as boas lembranças de quando ele estava com seus irmãos, sendo aquecido por aquele momento de proximidade, sendo aquecido, sentindo o calor humano, enquanto que agora estava ele abraçado somente pelo frio da sua cela e pela solidão dela. Ainda assim, o apóstolo Paulo, que escreveu essa carta, era esperançoso de que em breve os veria, se não nessa vida, com certeza no céu. Por isso, a sua instância em dizer-lhes: permaneçam firmes no Senhor. Por isso que ele instava com eles: permaneçam firmes no Senhor. Pois primeiramente eles foram unidos em Cristo Jesus. Com a pregação de Paulo, eles creram e assim foram unidos pelo Espírito Santo. E é somente em Cristo que se tem a garantia do reencontro. Só em Jesus temos a certeza do reencontro. Por mais distante que estivessem uns dos outros, Paulo tinha essa esperança. Nós podemos ter essa esperança desse reencontro se permanecermos em Cristo. Pois é Cristo que une todas as coisas e congrega os seus filhos. Cristo é o que nós temos em comum e aquilo que nos une, aquele que nele convergem todas as coisas. Esse é Jesus Cristo. Paulo estava certo de que seria apresentado a Cristo e com ele estariam aqueles que creram no Evangelho. Isso lhes dava alegria, por isso que ele diz: vocês são a minha alegria e minha coroa. Paulo estava certo disso. E Paulo tinha uma confiança e uma disposição de que mesmo preso, mesmo ele isolado socialmente, não podendo estar nos cultos dos irmãos, ele tinha essa certeza, essa confiança de que ele poderia ser relevante e útil na obra, mesmo por passando tempo na prisão. Porque ele sabia que, embora ele visse, como dizem, o céu quadrado, embora ele visse grades ao redor dele, ele sabia que o Espírito Santo, atuando por intermédio dele, não estava preso. Ele sabia que a palavra do Senhor não estava algemada. Ele sabia que Deus não pode ser contido num espaço. Ele sabe que, mesmo sem ele poder estar com os irmãos, ansiando estar com eles, ele sabe que ele poderia ser bênção na vida desses irmãos. E foi o que ele fez. Ele escreveu suas cartas. Nós sabemos que ele também fez discípulos na prisão. Por meio dele, toda a guarda da prisão conheceu o Evangelho, ouviram o Evangelho. E essa era a confiança que mantinha Paulo firme, inabalável e operante, mesmo sendo limitado, mesmo estando limitado pelas grades que o cercavam. Nós podemos ver também, nos versículos antes, que Paulo ele está dizendo aos filipenses a maneira de se viver. E ele está dizendo no versículo 3, no capítulo 3, no versículo 17, o seguinte: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Paulo alerta os filipenses a observarem os que vivem de acordo com o padrão que foi apresentado. Pois há muitos que não vivem conforme esse padrão. Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Que vivem
pensando, e depois ele vai dizer mais para frente, nas coisas terrenas. Pensando somente nas coisas terrenas. E Paulo podia pensar nas coisas terrenas. Ele tinha todos os motivos para pensar nas coisas terrenas, porque ele estava preso. Imagina, ele podia muito bem só reclamar, só se sentir coitadinho, se encher de uma autopiedade, uma autocomiseração, e olhar, ai, coitado de mim, estou preso, né? E ficar reclamando, e Deus me tira dessa prisão logo, e só pensar nisso, só pensar naquilo que ele vê, mas ele estava pensando e preocupado com coisas além. Ele estava preocupado com a firmeza dos irmãos filipenses no Senhor. Ele estava preocupado com isso. E essa carta também, na verdade, é uma carta de agradecimento, é uma carta íntima de Paulo com os filipenses. Paulo tinha uma relação íntima com eles. Porque os filipenses ajudavam Paulo na obra missionária, de diversas vezes apoiaram. Então, Paulo, ele alerta os filipenses para observarem um modo como os cristãos vivem, como aqueles que vivem de acordo com o que Paulo e os outros apóstolos ensinaram, pois muitos vivem como inimigos da cruz de Cristo. E como é ser um inimigo da cruz de Cristo? Viver somente pensando nas coisas terrenas. Nas coisas terrenas. E note que todas as orientações que o apóstolo dá são fundamentadas e originadas em Jesus. Por isso que ele diz, permaneçam firmes no Senhor. E a partir disso, nós vemos que ele desenvolve toda uma consequência e uma procedência de alguém que vive no Senhor, que vive permanecendo no Senhor. Nós vamos ver ele falando, por exemplo, permaneçam firmes no Senhor, vivam em harmonia no Senhor, alegrem-se no Senhor, e a paz de Deus que guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, tudo convergindo para Jesus. Paulo fala nesse sentido. Então, portanto, o que eu creio que nós podemos também extrair daqui de lição que uma constante comunhão com Jesus Cristo é o que nos torna capazes de viver bem enquanto aguardamos a sua vinda. Então, essa constante comunhão, uma constante comunhão com Jesus Cristo é o que nos torna capazes de viver bem enquanto aguardamos a sua vinda. E viver bem, entenda, viver segundo o padrão de Cristo, o padrão da palavra. Viver bem é viver uma vida do jeito de Deus. Uma vida plena e abundante, uma vida completa em Jesus Cristo. E é por isso que nesse texto nós vimos que a comunhão com Cristo nos possibilita beber de 3 fontes. 3 fontes aqui. Jesus é a fonte de todas as coisas. E é no Senhor que nós podemos, em Jesus, pois Jesus é a fonte que nos habilita a vivermos em harmonia. E ele está se dirigindo aqui no versículo 2 a Evódia e Sintique. Ele fala, rogo, imploro, suplico que vocês vivam em harmonia no Senhor, porque vocês me ajudaram, foram grandes cooperadoras comigo. Né? Então, lutaram ao meu lado da causa do Evangelho. Provavelmente essas eram mulheres líderes daquela igreja, só que não estavam tendo harmonia. Não estavam tendo harmonia no Senhor. E essa ideia de harmonia nós também podemos ver em Mateus 5, no Sermão do Monte, versículo 9, que diz, bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. E pacificadores não é alguém que fica alheio ao sofrimento, às angústias, alguém que fica zen, numa realidade totalmente livre de problemas, numa tranquilidade ininterrupta da mente, mas é alguém que harmoniza as coisas. É alguém que harmoniza as coisas. Um pacificador é aquele que pega coisas distintas e une elas de forma a harmonizá-las. Por exemplo, o contrário de paz é o quê? É guerra. O que é guerra? Lados opostos se degladiando, um querendo destruir, subtrair o outro. A harmonia, a paz, essa paz de harmonia que eu me refiro, é a harmonia de você pegar lados diferentes, mas unidos de forma harmônica, uni-los de forma harmônica. Isso é harmonia. E Paulo fala dessas mulheres e fala, olha, vocês precisam andar
ter harmonia porque vocês têm um só propósito, que é o propósito do Evangelho, a causa do Evangelho. Portanto, vocês precisam andar em harmonia para que a obra possa avançar por meio de vocês. Não que Deus dependa de nós, mas porque nós podemos acabar atrapalhando a obra. O máximo que nós fazemos é atrapalhar. Por isso que quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós apenas estamos alinhados ao coração dele. Por isso que Jesus é a fonte da nossa harmonia. É o que nos capacita a viver em harmonia com os irmãos, com a liderança. E nós vemos aqui um princípio da igreja multiplicadora, né? Formação de líderes. Os 5 princípios da igreja multiplicadora, nós vemos que são princípios bíblicos, eternos, que a palavra de Deus nos diz. Que a oração, evangelização discipuladora, plantação de igrejas, formação de líderes e compartilhar em graça. Então, vemos a liderança, a importância da liderança viver em harmonia aqui. Uma liderança forte e estável é uma liderança que pensa também nas outras lideranças. É como uma corrida de passar o bastão. Se não tiver ninguém à frente para receber, a equipe perde a corrida. Por isso que nós devemos se preocupar em formar novos líderes, em harmonizar-nos na formação de novos líderes. Precisamos ter essa harmonia. O segundo ponto a segunda lição que eu queria pensar com os irmãos aqui, é que Jesus, ele é a fonte da alegria. Salmo 34:5 diz que aqueles que olham para ele estão radiantes de alegria. Seu rosto jamais mostrará decepção. Salmo 34:5. Se a gente deve permanecer firme no Senhor, então a gente deve se alegrar nele, porque motivos nós temos de sobra. O Senhor é a nossa alegria. Nós temos grandes motivos, afinal, ele nos deu aquilo que nós nunca poderíamos ganhar, nunca poderíamos alcançar. Ele nos deu a vida eterna. É um mandamento nos alegrarmos do Senhor, como também uma consequência de estarmos no Senhor. Então, uma comunhão com o Senhor é aquilo que nos capacita, nos torna capazes de viver bem enquanto aguardamos a sua vinda. Nesse texto a gente vê que Jesus é a fonte. Jesus nos habilita a beber de três fontes aqui que nos capacitam a viver bem, que é a fonte da harmonia. Jesus ele é a fonte da harmonia. Jesus ele é a fonte da alegria. Jesus é a fonte da alegria. Paulo, mesmo estando preso aqui, ele está dizendo, olha, se alegrem-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Achem motivos, porque tem motivos. Se nós não nos alegrarmos no Senhor, o problema não é o Senhor, somos nós. Não tem algo de errado com Deus. Deus não é bom o suficiente. Deus não é... como é que eu vou explicar? Não é Deus que não é bom, que não está sendo bom, mas nós que não estamos vendo a sua beleza, a sua bondade, porque Ele é bom. Deus está sendo bom. Não é um erro nisso, não é um erro no seu caráter, não é um erro na sua bondade, não é um erro na sua beleza. Tanto é que a palavra de Deus diz que aqueles que o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a glória do Evangelho na face de Cristo. Por isso que o mundo não se alegra em Cristo ainda. Por isso que pessoas ainda não se alegram em Cristo. Não porque Cristo é ruim ou falta-lhe alguma coisa para nos dar alegria, mas porque estão cegos. E nós devemos lutar contra essa nossa tendência de desviar os nossos olhos do Senhor. De perder essa alegria no Senhor, a alegria na salvação. Nós não devemos errar nesse sentido. E o terceiro ponto é, Jesus é a fonte da paz. A gente viu que a paz que obtemos de Cristo, ele é proveniente da oração, da comunhão e das súplicas e ação de graças. Como diz Salmo 34:4 também, busquei o Senhor, Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. A ansiedade é um temor, é um medo do futuro. O excesso de preocupação com o futuro. E nesse salmo podemos ver Deus livrando Davi de seus temores, medos e, por que não, ansiedades. Muitas vezes a ansiedade pode nos impedir de orar, mas a dica é, troque uma preocupação por uma oração. Paz, ela não é a ausência de problemas,
mas é a confiança diante deles, a operância diante deles, a administração desses problemas e a paz do Senhor que excede todo entendimento. Então é algo também que Deus trabalha no nosso interior. É uma confiança no Senhor. E a oração, como eu disse, é um princípio também da igreja multiplicadora. Sem oração, nada acontece. Precisamos orar. E também vemos aqui que a oração, mas também aquilo que nós colocamos na nossa cabeça, nos nossos pensamentos e as nossas ações, podem nos trazer paz ou nos tirar paz. Como diz aquele ditado, mente vazia é a oficina do mal. Portanto, Paulo está dizendo aqui, olha, encham a mente de vocês de tudo que é nobre, tudo que for correto, puro, amável, de boa fama, se é algo de excelente louvor, pense nessas coisas. E nós devemos ter esse período de quarentena, muitos estão em casa, devemos aproveitar esse período para pensarmos nisso. E onde nós podemos achar todas essas coisas? É a palavra de Deus. Romanos 12 vai dizer, renovem a mente de vocês, transformem-se pela renovação da sua mente. E a palavra de Deus renova a nossa mente, os nossos pensamentos. Nós devemos ter cuidado com aquilo que nós pensamos. Depois ele vai dizer logo em seguida, olha, ponham em prática. Ponham em prática. Então, o que eu penso, eu consigo entender aqui, é que quando a gente escolhe fazer a vontade de Deus, tiramos por um momento os nossos olhos dos nossos problemas e focamos naquilo que realmente importa. E isso nos traz paz. Porque entendemos que a vida não se resume a nós e aos nossos problemas, mas a Deus. Mas a vontade do Senhor que está se cumprindo. Mas quando Deus começa a cumprir a sua vontade em nós, Jesus tinha todas as angústias que nós passamos. Jesus foi tentado. Jesus teve todas as necessidades que nós temos. Mas Jesus não pecou. E Jesus tinha paz. E ele diz, a minha paz eu dou a vocês. No mundo vocês vão ter aflição. Jesus teve aflição, mas Jesus tinha paz. Jesus tinha confiança e a paz que excede todo entendimento. Ele passava por angústias, mas ele tinha a paz do Senhor. Isso é algo inimaginável para nós, é supra-racional. Mas eu creio que Deus pode nos dar paz. E essa paz nós alcançamos com a comunhão em Jesus. Sem Jesus nós não temos essa paz. Porque a comunhão com Jesus, somente uma constante comunhão com Jesus Cristo, é o que nos torna capazes de viver bem enquanto aguardamos a sua vinda. Como vimos, nós somos cidadãos celestes. Nossa cidadania é no céu. Estamos aguardando o nosso Senhor Salvador. Filipenses 30:20 diz. 3:20. Portanto, nós devemos aguardar o nosso Salvador, mas não de uma maneira inerte, de uma maneira passiva somente, mas de uma maneira ativa. De uma maneira que a gente expressa a nossa vivência cristã de fato. E não somente uma vivência de aparências, mas a gente realmente vive para o Senhor. Então essa é a reflexão que eu queria deixar para os irmãos hoje. Eu queria também refletir algumas coisas com os irmãos. Algumas perguntas para nós refletirmos. Jesus é aquele que coloca todas as coisas em ordem. Ele é aquele que, como nós vimos, a fonte da nossa harmonia. Agora pensa, como você se sente quando as suas coisas ficam fora do lugar na sua casa? Geralmente você coloca as suas coisas no lugar e às vezes a gente vai procurar e não está no lugar, a gente perde, a gente tem que ficar procurando uma bagunça. Como você se sente no meio, procurando as suas coisas no meio da bagunça, quando as coisas estão fora do lugar? Agora pense, como será que Jesus sente ao olhar, muitas vezes a nossa igreja, nós, tirando as coisas de lugar, as coisas realmente importantes sobre o reino do Senhor, sobre a sua vontade, como Jesus olha para nós e muitas vezes nos vê desarmonizados, vê as coisas fora de ordem. Por isso que a gente tem que se voltar para Ele para colocar em ordem as nossas coisas. Pense também aí com você mesmo, o que te deixa feliz? O que te deixa alegre? Muitas vezes coisas pequenas do dia a dia nos deixam alegre. Mas nós podemos pensar também que todas as alegrias que temos aqui são bênçãos de Deus, mas elas apontam para algo maior. Elas não podem tomar o lugar de Deus. Pois as alegrias daqui são passageiras, são incertas, são passageiras e são incompletas. Mas a alegria no Senhor, ela é eterna, ela é plena, ela é completa
e ela é certa. Devemos achar nossa alegria no Senhor. E por último, uma pergunta para nós refletirmos também. Uma grande parte da população mundial, uma parte considerável, tem ou já teve transtornos de ansiedade. Graças a Deus nós temos meios, nós temos médicos, especialistas que trabalham nesse sentido, que dão orientações de como evitar, de como dão medicamentos que ajudam nisso. Contudo, nós devemos também pensar que muitas vezes a nossa ansiedade é uma falta, e a nossa falta de paz pode vir da nossa falta de segurança. Segurança de que as coisas estão sob o controle de alguém que não nós mesmos. Muitas vezes a ansiedade ela está nos dizendo o seguinte: você não é Deus. Você não está no controle das coisas. Você não tem o domínio do controle das coisas. Você não sabe nem o que vai acontecer daqui a um minuto. Por isso Jesus diz: não andem ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos. E devemos refletir sobre isso também. Não sabemos o que vai acontecer e muitas vezes ficamos preocupados, pensando no que vai acontecer. Contudo, Jesus está vivo, Jesus reina e Ele governa todas as coisas. Jesus Cristo é soberano, Ele está vivo. Diante disso, como podemos enfrentar nossos temores e preocupações da vida? Pense e reflita. Como nós podemos, diante dessa certeza, dessa verdade de Jesus Cristo, que Ele está no controle de todas as coisas, e todas as coisas estão convergindo nele, como nós podemos enfrentar e lidar com os problemas e as tribulações, temores e preocupações que enfrentamos no nosso dia, na nossa vida? Amém? Era isso. Que Deus possa nos abençoar, nos dar sabedoria e nos ajudar a pôr em prática. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós temos nela a fonte da nossa esperança. Nós temos na Tua palavra as verdades acerca de Cristo, as verdades acerca do mundo e do Teu plano, Senhor, para a nossa vida, do Teu plano para a história da humanidade. Nos ajuda a crer que o Senhor está no controle de todas as coisas. Tira de nós toda ansiedade, toda falta de paz. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que não Te agrada, Deus, em nome de Jesus. Abençoa cada irmão, abençoa os nossos encontros, Senhor, que temos feitos online. Abençoa cada um em sua casa, que nós possamos desenvolver, Senhor, essa comunhão com o Senhor para vivermos bem. Vivemos do jeito que o Senhor espera que vivamos, até que o Senhor volte, Jesus. É isso que nós queremos, Senhor. Nos ajuda a ter comunhão contigo, Jesus. A separar um tempo para estar contigo, Senhor, para que possamos beber da fonte da água viva. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, e até a próxima.